A revolução técnico-científica das últimas décadas é um fator de transformação da vida cotidiana, que também exerce influência sobre o prisma social. A determinação atribuída pela Organização das Nações Unidas de que o acesso à internet é um direito humano fundamental ilustra este cenário em que a tecnologia não apenas otimiza a vida, mas também a ressignifica socialmente. Assim, entender o advento das novas tecnologias não se trata apenas de detalhar os mecanismos utilitários das mesmas, mas também de analisar o fenômeno da sociedade em rede globalizada e informatizada, que se fortalece a cada dia, a cada aparato tecnológico. Olá, sejam bem-vindos ao programa 404, que irá lhe informar tudo o que acontece no meio digital. E hoje vamos falar sobre segurança da informação. E para conversar conosco, convidamos o professor Altair Santin, mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com experiência em segurança de sistemas e de informação, e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Contamos também com a presença do professor César Bueno, que é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, professores, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Para começar, então, gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando ao professor Santin. Professor, de que forma o entendimento das noções de segurança da informação por parte dos usuários se faz tão necessário nos dias de hoje? Do ponto de vista técnico, nós podemos dizer que se as pessoas não têm o mínimo de conhecimento técnico, elas não usam adequadamente os dispositivos, e isso pode expô-las de várias maneiras que a gente pode comentar na sequência. A exposição tradicional é da privacidade da pessoa. O dispositivo da pessoa pode ser utilizado para fazer parte de ataques, por exemplo, que vão trazer prejuízos para outras pessoas. Então, o mínimo de conhecimento é necessário para usar adequadamente os softwares e os hardwares para não se expor de N maneiras que a gente pode conversar na sequência. E professor Bueno, essa sensação de liberdade que o usuário sente ao utilizar essas ferramentas digitais dá margem para comportamentos variados, em alguns casos até mesmo ilegais, né, como roubo de dados, enfim. Até que ponto a noção de vigia ou a ausência dela influencia no comportamento humano? Bom, na verdade, assim, a gente podia discutir até que ponto realmente a rede, o mundo, né, da informação, a sociedade em rede, nos traz mais liberdade ou a gente vive sob o império de uma sociedade de controle, né? Então é muito difícil, né? Talvez, né, a gente pode ter até uma falsa sensação de liberdade, né? Mas eu diria para vocês, o imperativo de controle, ele é muito forte na rede e a gente pode discutir exemplos práticos, né, do dia a dia, como isso acontece na vida de cada usuário. Eu até diria que nós somos controlados mais nos dias atuais que nós já fomos no passado. A gente pode ver casos conhecidos como o do Snowden, ou da NSA, ou a nossa própria exposição permite que a Receita Federal, que é no Brasil, ela consiga monitorar fotos das pessoas, eventos que elas participam no Facebook e ver que isso é incompatível com o que é declarado, por exemplo, na sua declaração de rendimento anual. Então, eu acredito que nós somos mais vigiados do que nós já fomos, né? E basta você olhar assim no dia a dia, né? Ou seja, né, você abre os sites, não é isso? De repente, no dia seguinte, você recebe uma mensagem comercial dirigida em razão daquele, né? Ou seja, é muito difícil hoje, de fato, né, você afirmar que você tem liberdade, direito à privacidade e direito de autonomia, né, quando você está plugado, ou seja, quando você está online nesse mundo digital. E hoje em dia, até mesmo por a gente estar tão exposto, a gente está tanto tempo na internet, eu acho que
a rede, a informática, né, a informação, ela até sabe um pouco mais de nós, né, da nossa personalidade, do que até mesmo os nossos parentes, né? É verdade. Sem dúvida, né? Eu acho assim, a gente tem, esse é um momento muito difícil, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma, né? Não é só uma mudança quantitativa, não é mais informação, né? Eu acho que o advento de uma sociedade informacional e o advento da rede, ele traz consequências profundas, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural e do ponto de vista da produção das subjetividades. Né? E as pessoas, em geral, elas incutem, ou elas absorvem de maneira tão, dá para dizer até obsessiva, a tecnologia na sua vida, que tudo o que acontece usando tecnologia, ela não tem os mesmos filtros que a gente tem no mundo físico, por exemplo. Então, se você usa um celular hoje, um serviço de navegação, usando um Google Maps ou alguma coisa parecida, todo o trajeto que você faz é rastreado pelo site. E essa informação, ela passa desapercebida para nós que usamos. No entanto, para eles parece uma informação sem tanto risco, mas se essa informação cair na mão da pessoa errada, a pessoa errada pode usar essa informação para um sequestro, para qualquer coisa que o valha, porque ela vai saber o seu trajeto, o seu horário, as suas paradas e assim por diante. E isso acontece também, eu não sei se vocês se deram conta, mas quando nós íamos a um consultório médico antigamente fazer um raio-x, a gente levava aquela chapa para casa, né? Hoje você vai no consultório médico, faz o raio-x, você não leva mais nada para casa. Isso fica depositado lá, armazenado no laboratório do consultório. Se isso cair em mãos erradas, por exemplo, uma empresa que vende seguros, ela pode obter essas informações suas e ela pode prever, existe tecnologia para isso hoje, que você vai ter uma doença no futuro. E ela pode te negar ou ela pode cobrar mais caro por um seguro. Então, e as pessoas, elas não se importam com isso, porque elas não se dão conta desse risco que elas correm. Então, nós preparamos uma reportagem que trata exatamente, né, do incômodo que é atual, que é do cenário digital, os crimes cibernéticos. Vamos conferir. Bullying é algo muito frequente na internet e, segundo a lei, consta como crime. Apesar disso, muitas pessoas que sofrem com o problema decidem não usar a lei para resolver o assunto. Eu sofri muito bullying via internet, Facebook, ainda mais quando eu era mais pequeno. Eu já me recluía em jogos e redes sociais e eles aproveitavam e faziam muito bullying comigo. Tipo, porque você é gordo, já vazaram fotos minhas de quando eu era criança. Então, tipo, já denegriram minha imagem via internet. Foram coisas bem marcantes até. Então. Rafael é um exemplo de pessoas que tentaram na delegacia resolver sua situação. Tentei resolver, recorri a todos os meios que eu pude, né? Eu conheci as pessoas que praticavam bullying, mesmo assim não adiantou em nada, literalmente. Às vezes eu tenho receio de postar uma foto ali e alguém começar a usar ela. Segundo a Norton, provedora global de solução de segurança cibernética, o Brasil ocupa um lugar de destaque no cenário global de cybercrimes. Em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. Então, conversamos com um advogado especializado em crimes cibernéticos para saber como proceder nesse tipo de caso. O crime, ela comparece uma delegacia do distrito normal onde ela mora. Caso a autoria desse crime seja desconhecida, ela tem que procurar a delegacia de crimes cibernéticos, onde vai ser buscado a identificação de qual é o autor desse crime. O que mais existe são crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação. Então são posts no Facebook, em redes sociais, falando mal, difamando, caluniando as pessoas. A justiça é feita, mas muitas vezes é tardia, né? O efeito da viralização na internet às vezes é muito mais drástico de você conseguir essa reparação.
advogado falou em viralização, né? Hoje em dia, uma publicação na rede social ganha uma repercussão muito rápido, né? São pessoas que estão juntos, que se unem. O senhor acha que isso daí é um ato que pode deixar mais positivo, digo, maior número, assim, crimes como esse, como o cyberbullying? Olha, eu diria para você que, né, essa questão, né, do crime, né, ou seja, da multiplicação da violência, do crime, de N formas de etiquetamento que nós temos na sociedade, que se tornaram muito mais fáceis, né, na internet. Ou seja, o problema nosso, nesse caso, não é exatamente da internet em si. É que a gente está vivendo uma sociedade, né, intolerante, é uma sociedade incapaz, né, de dialogar, de respeitar diferenças. Então, e isso, ela extravasa na rede. E eu diria para você que o direito seria absolutamente insuficiente para você resolver, né? Por quê? É muito difícil você controlar, digamos assim, o ímpeto cultural, né, de uma sociedade do ponto de vista de uma legislação, principalmente quando a gente está falando, né, de uma legislação informacional. Ou seja, a rede, ela se recria todos os dias, né? O direito é muito estático, muito atrasado. Então, essa questão, né, a gente vai ter que saber resolver de outra maneira, né? Eu diria que vai ser um momento difícil, vai ser um processo de aprendizado, né? E eu diria para vocês, cada vez mais a gente tem que adotar o princípio, né, do conhecimento, da responsabilização e muito mais o princípio da criminalização, porque a gente sabe que, né, os efeitos desse processo são muito, né, distantes da realidade que acontece, que pode afetar a vida, né, privada, a vida corporativa, a vida da sociedade como um todo. Eu diria até que existe as pessoas não percebem que a internet não é uma mesa de bar, né? Eu tenho a impressão assim, eu uso esse exemplo, talvez seja um pouco exagerado, mas numa mesa de bar, e especialmente se as pessoas estão no happy hour, elas vão estar um pouco alteradas por consumo de álcool, né? E aí se ela falar alguma coisa desagradável, por exemplo, essa coisa desagradável, ela pode ser minimizada no dia seguinte, eu estava bêbado, você não entendeu direito, coisa assim. A internet não é isso, a internet é uma memória infinita. Tudo que você fala, jamais você vai conseguir tirar de lá. E aí, considerando isso, eu tenho a impressão que o volume, o efeito que uma palavra maldita quer dizer, fora do contexto, né? Dita mal, né? Ou tirada do contexto toma, é descomunal. E isso facilita, exacerba o uso inadequado da tecnologia para cometer crimes como esses, de difamação, de calúnia, de bullying, né? O bullying sempre existiu, né, professor? Até onde eu sei, eu também fui jovem, né? Sempre existiu, mas ele está exacerbado, na minha opinião, pelo uso errôneo ou maldoso da tecnologia que facilita esse tipo de ação. Sem dúvida, né, Santinha? Assim, e que a rede, né, a relação é virtual, né? Então você pode abrir uma amizade e matar a amizade em um segundo. As consequências também são virtuais, né? Então é uma sociedade que cada vez mais tem dificuldades de dialogar face a face, né? A gente está vivendo um momento isso, é uma sociedade que tem dificuldades, né, do diálogo, da compreensão, de aceitar a vida real, que não é perfeita, né? Ou seja, a gente vive de conflitos, as nossas relações são feitas de conflitos, né? Eu posso eventualmente agredir você, mas no outro dia, né, por conta dessa relação muito mais física, corpórea, né, eu posso pedir desculpas, a gente pode estabelecer no mundo virtual isso não existe, né? O mundo virtual você acaba, né, incorporando, né, um ideal, né? Talvez todas as suas insuficiências, todas as suas depressões, né, todos os seus supostos fracassos na vida real, você procura invertê-los, né, transportando para o mundo ideal, para o mundo, né, virtual. E aí você não sabe que isso pode ter consequências reais. Então, ainda continuando, professor Santin, nesse ponto de vista ilegal, quais são aqueles crimes mais recorrentes que acontecem no meio digital hoje
E quais são aqueles que o usuário comum acaba acontecendo contra ele e ele nem percebe? Então, nós temos alguns recursos, como foi dito na reportagem. Existe um site bastante conhecido que é a SaferNet, e ela traz indicadores dos crimes digitais mais comuns. Como foi falado ali, nós temos a difamação, né, esses crimes contra a honra da pessoa. Nós temos crimes mais graves, como pedofilia, xenofobia, uma série de crimes que são cometidos, e existe esse recurso que te permite reportar esses crimes. Eles fazem parte de estatísticas. E é muito importante que se diga que é importante reportar, né? Muitas pessoas não querem se expor, mas se existem as estatísticas, isso é levado em consideração para a definição de políticas públicas, para se criar, como foi dito na reportagem, as delegacias. Não é todos os estados ainda que têm delegacias que se preocupam com crimes digitais. No Paraná nós temos o NuCiber, né, que é o núcleo que trata com cybercrimes, que foi um dos primeiros, se não o primeiro que foi criado. E a última vez que eu soube, o delegado Demetrios tem 5.000 casos para serem resolvidos. Então você vê, na reportagem, eu não me lembro o nome do rapaz, ele comentou que ele não sabia muito direito o que fazer. Existe sim hoje os recursos, mas nem todas as pessoas se dão conta, talvez, ou não querem se expor do prejuízo que a exposição de uma imagem dela ou uma informação tirada fora do contexto traz para si. O próprio posicionamento da mídia, às vezes, quando uma pessoa ainda não é condenada, mas expõe ela numa notícia, né? Quer dizer, dá uma notícia que o cara foi pego numa situação, vamos dizer assim, não convencional. Ele pode ser inocente, mas o fato de divulgar já expõe. Então, assim, eu acho que as pessoas ainda elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa, porque elas não têm controle do efeito da viralização que a informação tem. De repente, uma pessoa que ela jamais pensou que na vida queria saber isso, já está sabendo logo pós-evento, né? E assim, você coloca muito bem, eu acho que essa é uma pergunta, né, que é também bastante interessante, porque por mais, né, que a gente tente, né, inibir, né, ataques, ofensas pessoais contra crimes e manifestações de violência, né, de racismo, sexismo, essa não vai ser a solução ideal, né? Ou seja, se nós temos um modelo de justiça físico que não corresponde, não satisfaz, né, a sociedade quando ela é ofendida, eu tendo a dizer, né, que também na internet vai ser a mesma coisa. Para cada 1 milhão de crimes que potencialmente possa acontecer na internet, né, o sistema de justiça não vai resolver mais de 5%, 3%. Ou seja, a maioria, né, por algum motivo, não vai ser resolvida. Seja pelo custo operacional disso. Sim. A gente está vivendo uma sociedade de crise, um estado em crise, você teria que colocar uma delegacia dessa, por exemplo, em cada município, né? Porque a vida é virtual, mas a pessoa pode ser ofendida num dos 399 municípios, por exemplo, estou falando só do estado do Paraná. Né? Ou seja, um estado em crise, uma sociedade em crise, como que você teria, né? Se a justiça está em crise, não seria lógico eu abrir cada delegacia para cuidar de ofensas virtuais, né? Então, esse é um problema que a gente precisa repensar do ponto de vista de uma educação. Talvez a escola possa ser um mecanismo importante, educar para a tolerância, né, aceitando as diferenças, combatendo as desigualdades. Eu acho que esse é um processo que a gente, né, tudo que acontece no mundo, né, virtual tem alguma raiz, tem alguma razão de ser, que passa pelo ensino fundamental, que passa pelo ensino médio. Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, né, as próprias disciplinas, o conteúdo das nossas disciplinas, para começar a tornar, né, ou seja, disponibilizar a rede para que as pessoas realmente falem, conversem, exponham suas ideias, seus conflitos, né, mas de maneira a respeitar o outro e não, né, exatamente colocar o outro numa condição de não merecedor, né, de diferente. Ou seja, se eu condeno você pela sua diferença, eu não sei conviver com a diferença, eu estou no limite, né, permitindo que eu também seja eliminado.
Eu acho também que um ponto importante que tem nisso, as pessoas estão incorporando uma necessidade de respostas imediatas que as tornam mais intolerantes. Porque eu vejo a seguinte situação, eu costumo dizer, você imagine dois namorados, eles têm seu relacionamento íntimo, de repente filma isso, e aí numa situação qualquer um fica contrariado pela maneira como o outro trata e divulga isso. Aí vem aquilo que eu falei antes, quer dizer, nunca mais tira isso da rede. Se fosse numa situação do relacionamento interpessoal, que a pessoa ficasse chateada, mas ela vai vai falar com a pessoa só no outro dia, quer dizer, daí dá tempo dela esfriar a cabeça, pensar se ela iria dizer aquilo que ela diz no momento em que ela está mais fora de si, digamos assim, mais revoltada, mais indignada com a situação. E quando nós temos esses recursos que nos permitem usar a tecnologia, às vezes nós tomamos decisões que, no momento, até pela nossa indignação, nós fazemos o que nós não faríamos no mundo físico. Porque o próprio fato de passar um tempo nos faria pensar diferente. Então, eu acho que grande parte das vítimas desse tipo de agressão é em função de ações impensadas no momento. E, Santinho, só colocando que, né, depois do advento da internet e das redes, né, de relacionamentos sociais, houve o aumento do número de divórcios e de crise das relações mais ou menos estáveis, né, tanto do ponto de vista das pessoas adultas quanto do ponto de vista das pessoas mais novas. Porque neste mundo virtual, né, você tem a sensação de poder trair virtualmente, e essas traições virtuais, elas também acabam, de alguma maneira, provocando consequências reais na vida prática das pessoas. Então é isso, vamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas já voltamos para falar sobre privacidade no mundo digital e o hacker ativismo. No Jornal Comunicare de hoje, você confere como foram as vendas no Dia dos Namorados. O uso do narguilé em locais públicos pode ser proibido em Curitiba. CrossFit pode ser uma modalidade esportiva para crianças. Conheçam a história do Museu do Holocausto. Começa agora mais uma edição do Telejornal Comunicare. Bom dia! Com a crise econômica no país, as vendas no Dia dos Namorados caíram. Confiram na reportagem de Mariana Prince. O Dia dos Namorados é uma época que geralmente movimenta o mercado. Porém, com a crise, muitos casais optaram por não comprar presentes ou procurar promoções. Quando eu fui no shopping fazer as compras e tal, eu percebi que o preço era muito acima do que eu estava esperando. Então eu acabei optando por promoções, né? Promoções, e eu acabei utilizando da minha criatividade para acabar inovando no presente, né? E não só gastando com isso. Eu acho que a melhor saída é você investir em um produto em promoção, mas que seja de boa qualidade, mas que você também acabe utilizando da criatividade para fazer um agrado diferente, né, para o namorado. Segundo a Associação Comercial do Paraná e o Instituto Datacenso, as vendas para o Dia dos Namorados devem cair 2% em relação ao ano passado. 67% dos entrevistados afirmaram que fazer promoções especiais para a data é a melhor saída. Eu acho que a gente tem que buscar alternativas, já que o movimento deu uma caída, né? No geral, o ano inteiro eu faço promoção, porque eu acho que hoje em dia as pessoas procuram bastante preço. As pessoas deixaram um pouco de comprar mais peças e levar produtos mais baratos. Segundo dados do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, o Brasil
É o país com população jovem que mais gasta com previdência. Somando todas as despesas previdenciárias, o país gastou em torno de 13% do PIB em 2016. Em Curitiba, tramita na Câmara um projeto de lei que proíbe o uso do narguile em locais públicos. O projeto de autoria do vereador Tico Kuzmas prevê a proibição do uso de drogas em lugares como praças, parques, imediações das instituições de ensino e também nos locais de concentração de crianças, adolescentes, jovens, gestantes e idosos. A gente vai nas praças, vai nos parques e tem muita gente usando drogas e ninguém faz nada. Para poder chamar atenção para o projeto e para o tema, a gente precisa colocar uma multa. Se não tiver uma multa, não chama a atenção aquela pessoa que for flagrada na praça, na rua, fazendo uso de drogas, será multada em R$100 e também receberá um termo de comparecimento a um grupo de autoajuda ou palestras sobre drogas. Outra lei que está em ligamento indireto com este projeto é a do vereador Dr. Vilmar Aguiar, do PSC, que tem o objetivo de multar em torno de R$100 quem utilizar o narguile em lugares públicos. Qual é o sentido do projeto? Não proibir totalmente, mas regulamentar, né? Segurarmos um pouco a utilização em praça pública, mas permitir em locais apropriados, casas noturnas que tenham espaço reservado ou casas que sejam especializadas na prática, né, da utilização do narguilé. Quem não acatar esse atendimento, essa ordem da lei, pode ser multado, inclusive apreendido o material e equipamento. E também é vedado, é proibido a venda a menores de 18 anos. Para o proprietário da tabacaria Casa de Fume Cândido Limitada, esse projeto de lei não é a solução para diminuir o número de usuários de narguilé. Meio complicado pensar nisso, porque tanto tem a pessoa que pode fumar numa praça, pode fumar um charuto, pode fumar um cachimbo, até produtos, maconha mesmo, eu vejo em praça pública tudo fumando, então ou proíbe tudo de uma vez ou libera, né? Veja no próximo bloco como o CrossFit pode trazer benefícios para crianças. O projeto Vida no Trânsito promete diminuir em 50% os casos de fatalidade no trânsito até 2020. Conheça a história do Museu do Holocausto. Olá, eu sou o professor Júlio Nunes, coordenador do curso de jornalismo da PUC Paraná. Nosso curso é o maior do estado e também o que existe há mais tempo aqui. É também o mais premiado dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, na mais recente edição do Prêmio Sangue Novo, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, conquistamos 18 troféus. No Interconsul 2015, maior congresso de comunicação do sul do país, o curso de jornalismo da PUC Paraná foi o mais premiado de Curitiba. Enfim, são várias as conquistas. Pelo segundo ano consecutivo, somos 4 estrelas no Guia do Estudante da Editora Abril. E no RUF, o ranking universitário da Folha, o curso de jornalismo da PUC é o melhor do Paraná entre as instituições particulares. Alguns dos nossos diferenciais são dupla diplomação, que oferecemos com uma universidade da Espanha, viagens técnicas e culturais dentro do Multimedia Storytelling Program, o English Semester, o Beta Jornalismo, que é o nosso evento anual com palestras, os ambientes laboratoriais exclusivos como este, que é a sala de notícias, a nossa redação convergente, e a Web Rádio Comunicare. Se você quer conhecer mais sobre o curso e sobre a carreira de um jornalista, eu te convido a vir até a nossa universidade e tomar um café comigo no próximo dia 20 de maio. Acesse pucpr.br/vestibular, confira mais informações e confirme a sua presença. As vagas são limitadas. Até breve! O CrossFit também está se tornando popular entre o público jovem. Confira na reportagem de Vitória Bittencourt. O CrossFit é uma modalidade esportiva que trabalha resistência, força, agilidade e velocidade por meio do uso do próprio corpo e alguns equipamentos. O esporte pode ser praticado por crianças e hoje já existem academias totalmente destinadas a elas. Então a gente trabalha a questão da aptidão física
onde são os elementos da aptidão física que a gente trabalha com as crianças, são a parte do resistência cardiorrespiratória, aptidão muscular, que é força, a parte da flexibilidade e a parte da coordenação motora também. O CrossFit para as crianças traz, além de benefícios físicos, melhoras no comportamento e na alimentação, além de evitar problemas como a obesidade infantil. Os pais estão satisfeitos com o resultado que o esporte tem trazido para a vida de seus filhos. Porque hoje a gente não tem muito espaço, as crianças não podem desenvolver brincadeiras assim em casa, os pais também não têm tempo. Então eu achei melhor trazê-lo para que ele pudesse aqui brincar e ter um círculo de amizades. Em casa ele também repete as atividades que ele faz aqui, pula no sofá, monta circuito na nossa casa, faz com que a gente interaja com ele. Sempre um circuito, queimada, pique nas alturas. E você gosta? Na verdade é o esporte que eu mais gosto de fazer. A atividade física é muito importante para o desenvolvimento e saúde das crianças, como explica a professora de Educação Física, Jéssica Simão. Bom, hoje em dia é muito difícil você ver uma criança brincando na rua, brincando no parque, pela questão de falta de segurança também, e porque hoje em dia é muito mais fácil você dar um tablet, um celular para uma criança para ela brincar. Com isso, as crianças perderam aquelas habilidades motoras principais, o saltar, o empurrar, o puxar, o pular de um pé só, equilíbrio. E isso acaba sendo transferido para a vida adulta e também para a fase idosa. Então, o principal benefício da prática do CrossKids ou qualquer outra atividade física para a criança é essa habilidade motora que ela adquire, que é transferida para a vida adulta e também idosa. O projeto Vida no Trânsito registrou queda no número de mortes em acidentes de trânsito em Curitiba. Desde 2011, a redução foi de 38,8%. O projeto tem como meta diminuir em 50% os casos de fatalidade no trânsito até o ano de 2020. Aproximadamente 6 milhões de pessoas foram mortas no Holocausto. O Museu do Holocausto surgiu com o objetivo de retratar o que aconteceu durante este período. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil existem 107.331 pessoas que se declaram judeus, em uma população com cerca de 191 milhões de habitantes. Isso representa apenas 0,6% da população brasileira. O Museu do Holocausto foi inaugurado em novembro de 2011 e recebe semanalmente 700 pessoas em um espaço de 400 metros quadrados. Foi criado com o objetivo de preservar histórias que foram importantes para o Brasil para serem transmitidas às futuras gerações. A coleção conta com doações de arquivos pessoais para contribuir com o acervo museológico, como fotos, depoimentos, documentários, medalhas e livros. O mais importante sempre aqui para o Museu do Holocausto é contar as histórias dos sobreviventes que reconstruíram suas vidas aqui no Brasil e muitas vezes junto com as histórias são disponibilizados esses materiais. Falar sobre o Holocausto é transmitir valores, princípios, nós falamos sobre ética, falamos sobre tolerância, respeito, equidade, diversidade, falamos sobre vida. O principal objetivo do Museu do Holocausto de Curitiba não é transmitir o Holocausto por si só. Nós transmitimos outra coisa. O Holocausto é uma ferramenta educativa utilizada para se transmitir valores, princípios. O museu exibe os acontecimentos da guerra por meio de histórias de vítimas que possuem ligação com o Brasil ou o Paraná. Também tem o objetivo de fazer com que a humanidade aprenda a conviver melhor e respeitar as diferenças de cor, fé, etnia ou posição política. O museu é bem abrangente sobre o tema mais dos sobreviventes e eu achei bem bacana falar sobre mais das histórias e tal, principalmente do povo que veio para o Paraná, refugiado de lá. O que mais me atraiu foi as histórias dos sobreviventes, principalmente dos vídeos que eles relatam as histórias deles e tudo mais. Foi o que mais me chamou a atenção. E os telespectadores estão mudando a forma de assistir televisão. Confira na reportagem de Daniel Moura. É como se fosse uma locadora virtual. O usuário paga uma mensalidade e pode ter acesso por onde quiser. Um celular, tablet, computador ou até mesmo uma televisão. Basta ter acesso à internet. De 2015 até hoje, as TVs por assinatura perderam mais de 800 mil clientes. Só a Netflix possui mais de 6 milhões de assinantes pagos no Brasil.
Essa transição impacta o mercado de trabalho e as leis institucionais. Eu penso que realmente essa transformação vai mudar o perfil do posto de trabalho. Ao mesmo tempo que a gente está olhando para essa transformação profunda, né, que o mundo digital vem trazendo e tudo que impacta, a legislação precisa necessariamente acompanhar essa flexibilidade, né? Senão você cria uma amarra, um anacronismo entre lei e realidade. A decoradora Paola e o marido são um exemplo dessa transição. Meu marido gosta bastante de jogos online e a gente sempre teve um problema com a internet. E aí surgiu a possibilidade da gente ter internet de fibra ótica, só que não vinha com TV a cabo nem nada. Aí a gente resolveu testar. Ele assiste muito pouco. Eu achei que teria mais problema, porque desde pequena sempre tive TV a cabo em casa e adorava assistir. Mas aí a gente percebeu, já faz uns 2 anos, eu acho, que não faz falta nenhuma, assim. E assim a gente se descobriu bem tranquilo e sem TV a cabo, assim, dificilmente a gente vai voltar. Não é nem por questão de orçamento, é por questão de a gente não tem necessidade mesmo, assim. Pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros tem acesso à internet. São 54% da população. E essa mudança mudou a forma que as pessoas consomem informação e conteúdo. Do comportamento, né? O consumidor ele quer estar mais disposto a montar a sua própria grade de programação, a escolher o que ele quer assistir e ter mobilidade, assistir no tablet, no celular, na hora que ele quiser, né? O hábito do consumidor de séries hoje é muito diferente, você não admite mais esperar uma semana para assistir a série. A pessoa quer maratonar, quer assistir o máximo possível, o mais breve possível. É um novo comportamento do consumidor. Então, nessa migração aí do consumidor de audiovisual da TV a cabo engessada para o streaming, né, que o próprio consumidor monta, eu vejo aí o aspecto econômico, é mais barato, e vejo também um aspecto comportamental que é percebido aí nos últimos 10 anos. O Jornal Comunicare fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã. Sites onde tem informações mais importantes e não tomamos o mesmo cuidado quando vamos a um site de uma panificadora, floricultura, qualquer coisa assim. Eles atacam esses sites onde, em tese, tem informações menos importantes para nos vitimar. E aí, quando nós acessamos o site de banco, nós já estamos infectados, comprometidos e assim por diante, e o efeito pode não ser o esperado. Então, eu diria assim, se a pessoa que fez a pergunta está pensando se quem desenvolve uma aplicação bancária toma mais cuidado para desenvolver a aplicação para que ela seja o mínimo vulnerável possível, a resposta é sim. Por quê? Porque existe toda essa questão financeira por trás, um banco não seria irresponsável. Aliás, ninguém vai desenvolver uma aplicação para não ser segura. Mas o processo como um todo, para uma instituição bancária, em função do que está envolvido, ele é mais cuidadoso e, consequentemente, em tese e na prática, o aplicativo bancário deveria ser mais seguro, mas com a ressalva que eu fiz antes, né? Do ponto de vista técnico, ninguém comete um erro de programação para deixar uma aplicação mais vulnerável. A questão é o processo todo e o uso que se faz disso e o cuidado que as pessoas têm no uso dos aplicativos, né? Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas estranham quando eu comento que tem que ter antivírus no celular, né? As pessoas estão acostumadas ao instalar antivírus, mesmo que gratuito, que ele tenha uma eficiência talvez um pouquinho menor, mas é importante instalar o antivírus gratuito no seu computador. Como o computador existe há mais tempo, as pessoas estão acostumadas mais a essa prática. E com o celular elas não tomam o mesmo cuidado. E o celular é mais perigoso que o computador.
Em que sentido? O celular ele foi pensado para ser o mais fácil de usar possível. Então, não sei se vocês se deram conta, mas quando nós usamos o celular, em geral, nós não digitamos senha. A senha já fica gravada lá por padrão. Então, a maioria das pessoas se preocupam em não deixar gravada essa senha no browser, no computador, e não se preocupam, não toma cuidado, que no celular ela não digita senha. E se ela não tem antivírus e não digita senha, qualquer software malicioso do celular tem acesso a tudo o que você, usuário do celular, tem acesso. Então, assim, a questão não é nem muito se o aplicativo é mais seguro ou não, mas é o cuidado que nós temos no uso dos aplicativos e dos dispositivos, né? E, professor Bueno, de que maneira o senhor avalia essa relação entre a tecnologia e a vida cotidiana? Falamos anteriormente que hoje em dia as pessoas têm essa necessidade de se expor, seja nas suas redes sociais ou enfim. A informática está muito abrangente hoje em dia e as pessoas estão se expondo mais. Então, como o senhor avalia essa necessidade? Olha, eu diria que cada vez mais a gente não tem como viver fora do mundo digital. Eu acho que estabelece um processo educativo, a gente tem que reaprender a discutir muitas coisas, a como usar essas ferramentas. Eu diria para vocês, as ferramentas em si não vão dizer, não existe nenhuma tecnologia que vai dizer para mim qual é a melhor maneira de viver a vida. Eu acho que a gente precisa ainda estabelecer alguma questão de valores, uma relação de confiança, porque cada vez mais é uma sociedade fundamentada na razão, na produção técnica, e cada vez mais os peritos estão ocupando todos os espaços da nossa vida. Isso não é diferente em relação ao mundo virtual. Então, cada vez mais exige-se da gente também estabelecer uma relação de confiança, seja em relação ao banco, porque se você não tem confiança no dispositivo, o risco aumenta e você trava, Ou seja, não existe técnica perfeita que isenta a possibilidade da confiança. A confiança é uma relação que transcende a técnica. Ou você confia ou você... Mas numa sociedade como a nossa, mesmo você confiando, a gente não pode descartar o risco. O risco está cada vez mais presente, seja nas nossas relações privadas, seja nas nossas relações corporativas. Eu diria, a gente precisa talvez repensar um pouco como utilizar isso. Talvez haja, digamos assim, uma irresponsabilidade maior no uso do mundo virtual, coisas que jamais a gente faria no mundo real, a gente faz com muita facilidade no mundo virtual. Esse é um espaço de reflexão importante, porque a partir deste momento você pode, inclusive, reorientar a sua conduta, o seu comportamento diante desse novo mundo que está, e eu diria que é muito difícil uma pessoa, um jovem, um adulto, viver sem estar conectado no seu dia a dia com esse universo de uma sociedade da informação. Eu gostaria de frisar que quando a gente fala de segurança, a gente não fala de uma aplicação, de um aplicativo, a gente fala de um dispositivo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você pode ter um aplicativo de um banco, no exemplo que você usou, que seria mais seguro, e um outro aplicativo que não seria tão seguro, sei lá, um jogo, mas eles estão no mesmo dispositivo e estão compartilhando o dispositivo. E o comprometimento é do dispositivo, em geral, ele nunca é do aplicativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você usa o aplicativo em jogos, para coisas do gênero, e depois você usa ele para o banco, você pode ter problema com o aplicativo do banco porque você usou ele antes em algo que não era tão seguro e que você já se comprometeu. Então, isso que é bastante importante, assim, não existe essa separação. Um aplicativo é como um corpo, Um corpo, uma coisa depende da outra. Tudo que faz parte do aplicativo, que está instalado no aplicativo, ele colabora para ser seguro ou não ser seguro. E na prática, o que isso significa? Temos que cultivar bons hábitos de uso dos dispositivos. Aí nós estamos seguros e não ter o software A, o software B, o aplicativo A ou B.
Isso tem que ficar bem claro isso, que é o uso do dispositivo como um todo. Professores, muito obrigado pela participação de vocês ao nosso programa 404. Tenho certeza que a presença dos senhores aqui aumentou muito a veracidade, a força do nosso debate. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero vê-los mais vezes aqui junto com o professor Santini. Isso aí, estamos à disposição. Nós estamos chegando ao final desta edição do programa 404 e na próxima semana falaremos sobre tecnologia aplicada à ciência. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Nos encontramos na semana que vem.